Chegar em Zofingia não é simplesmente chegar em uma cidade qualquer, é chegar numa cidade medieval lindíssima aqui na Suíça. A cidade preserva a sua herança cultural e a sua história de uma forma assim que vocês vão ver daqui a pouco, que impressiona qualquer um. E é conhecida como a cidade das fontes, gente. E olha lá, para nos receber, já uma fonte de cara. Vamos explorar essa maravilha. Zofingia, dentre as 8 cidades que os Froburgers fundaram, ela não é simplesmente a maior, é uma das mais bem preservadas. Conseguiu ao longo dos anos preservar o seu caráter histórico. Venham comigo para Zofingia. Ela foi construída em forma de um retângulo irregular, com o típico traçado dos Froburgers. Nós estamos diante da Torre da Tortura. Aqui os acusados eram levados para esse prédio. E aí obtinham as confissões, só Deus sabe como, a rua da estação ferroviária mais curta da Suíça. As casas aqui da Bahnhofstrasse, entre os edifícios daqui, não tem numeração. Interessante. Há vestígios de que os celtas foram um dos primeiros habitantes. Encontraram aqui na cidade várias ferramentas que provavelmente pertenceram aos celtas, e com isso os estudiosos disseram, né, que os celtas estiveram aqui e viveram nesse lugar. Depois disso vieram os romanos, os alemãos e, por fim, essa família nobre, né, os Froburgers, que eram pessoas de uma região aqui da Suíça, e que acharam essa cidade interessante, porque ela fazia uma ligação interessante a outras cidades suíças, que aliás até hoje é assim, porque aqui em 40 minutos de trem ou de carro, sei lá, 30, 40 minutos, você chega a Berna, a Basel, a Zurique, Luzerna, várias outras cidades. Essa cidade aqui já foi mar. O mar invadiu essa parte do Planalto Suíço há 10 a 40 milhões de anos atrás, gente. Essa igreja aqui, datada inicialmente dos anos 600, ela hoje é bem conhecida pelos seus diversos elementos românicos e góticos, oriundos das diversas construções significativas pelas quais a igreja passou durante muito tempo e após a reforma principalmente. Igreja visitada, vamos continuar que a gente tem muita coisa para ver. Em junho, todos os anos, tem o maior mercado de produtos biológicos da Suíça, produtos orgânicos. Se vocês gostam de coisas orgânicas, é aqui mesmo, aqui é o point. Eu estou aqui há mais ou menos meia hora. O sino da igreja tocou as 3 vezes. Só não sei se isso é bom ou ruim. Olha que coisa mais linda aqui. Na antiga Praça do Correio. Que edifício maravilhoso, gente. Olha a pintura. Conta a história da cidade, né? Um dos melhores chocolates da Suíça. E ela está me oferecendo um chocolate para experimentar. Eu perguntei qual, ela disse o que você quiser. E provar o chocolatinho aqui que ela me deu. Brasil, 70% de cacau do Brasil. Muito bom. É a Casa do Estado, né? Na Praça da Cereja, Kirchplatz. Então tem essas estátuas aqui. Essa primeira estátua que vocês estão vendo é do conde que fundou a cidade. É o conde Hermann II de Froburg. A deusa romana das árvores frutíferas. Olha lá, Pomona, que foi antigamente um hospital público. Não sei onde essa rua vai dar, mas achei bonitinho. Vamos descer aqui para conferir. Olha lá que gracinha, estou reparando que tem uns banquinhos coloridos aqui na cidade.
Isso aqui precisa ser filmado de perto, olha. Que edifício é esse? Olha para isso. Quando nasce uma criança, estão vendo? Eles colocam ali o nome e a data de nascimento da criança na janela. Essas portinhas, que é quase da altura da mesa, isso é que eu te falei, que tem na região de Berna, tem muitas delas, é um porão. E em Berna são utilizados esses espaços para lojinhas, para estabelecimentos comerciais. Realmente a cidade é muito bonita, explorando cada cantinho, mas eu adoro fazer isso. Eu estou começando a achar que 50 lugares aqui vai ser muito pouco. Tem que ter umas 3 vidas para conhecer os lugares desconhecidos legais aqui da Suíça. Tem aqui um café, gente, não está aberto, tem algumas datas específicas. É uma cafeteria na qual as pessoas se reúnem para contar as histórias, as suas histórias. Vou pedindo um talharinho aqui numa lojinha italiana. Eu parei para carregar o meu equipamento e comer alguma coisa. É uma gracinha. E ainda tendo o privilégio de ouvir uma música agradabilíssima. Nós estamos nos aproximando agora de uma das praças icônicas, é a praça mais icônica daqui da cidade de Zofingen. Antigamente essa praça aqui se chamava Praça da Justiça. E aqui, essa estátua que vocês estão vendo agora, antigamente era a estátua da Senhora Justiça, mas só que no ano de 1894 essa estátua foi substituída pela estátua do prefeito Nikolaus Tutu. A praça se chama Nikolaus Tutu. Agora, quem foi esse prefeito? O prefeito ficou muito conhecido porque no ano de 1386 ele lutou ao lado dos Habsburgs para defender a cidade da Confederação Suíça, gente. E aí morreram ele e 12 cidadãos daqui da cidade. E aí, o que ele fez? No último ato de defesa da cidade, ele defendeu a bandeira, ele colocou a bandeira da cidade na boca. E aí, na hora que foram enterrar o cara, viram que ele estava com a bandeira na boca, e assim ele se transformou num herói, gente. É uma história tão interessante. E aí, o que aconteceu depois disso? O cara virou um herói, eles trocaram aqui a estátua, colocaram a estátua do ex-prefeito, Nikolaus Tutu. E até hoje eles comemoram tudo isso que aconteceu, fazendo uma grande marcha até a cidade de Sempach, né? E saem daqui todos os anos vestidos com trajes típicos e fazem essa marcha até Sempach. Deve ser muito interessante, né? Encontrei, gente, a Senhora Justiça. Se estão dizendo. Não sou eu que vou dizer outra coisa. Arquiteto Emanuel Ringer. E esse Emanuel, para construir esse edifício aqui, que é a atual prefeitura de Zofingen, ele se inspirou na prefeitura de Berna. E aí acabou construindo aqui num estilo totalmente neoclássico Luís XV. Olha que edifício muito lindo, gente. Isso aqui é uma obra-prima. Imagina agora, naquela época, foi construída entre 1792 e 1795. Olha só, gente, a criatividade que os arquitetos tinham naquela época. Os vitrais ali na janela da prefeitura. Uau! Lindo, né? Olha os desenhos aqui dos vitrais.
Olha, eu acho que está sendo meio padronizado na Suíça. Lá na Basileia também estão mudando os pisos, né, das ruas, estão colocando esse tipo de piso. Uau, olha aqui, gente. Que lindo, olha aqui, que bonito. Eu fiquei encantada. Eu acho mal barato, porque eu fico pensando, gente, naquela época, como é que essas pessoas conseguiam fazer esses trabalhos? Imagina o tempo que eles levavam para fazer isso aqui. Isso é incrível, né? Olha lá o desenho. Rapaz, é muito bonito. A oficina do bombom. Ui, peludo, tá amarradinho ali, olha lá, gente, tá amarrado. A dona amarrou aqui e foi embora. Deve ter ido comprar alguma coisa. Ele contou uma história, gente, que foi a história da ligação dessa casa maravilhosa que vocês estão vendo e o monastério Saint-Ursin, que fica lá perto de Luzerna. Bom, ele contou as histórias que as pessoas pagavam 10%, como se fosse uma espécie de imposto, e eles tinham vindo aqui nessa casa pagar esses 10%. Mas afinal, deixa eu ir entrando aqui, eu estou lendo aqui outra coisa, quer dizer, a história, eu não sei agora qual é a história verdadeira. Eu estou lendo aqui que serviu de residência para os trabalhadores do monastério. Agora, se é verdade e o que é verdade, Aí, vamos colocar a imaginação para funcionar, porque eu acho que ninguém consegue explicar. Enfim, vai dar pelo menos aqui para filmar o teto, olha. Que bonito, gente. É uma clínica odontológica, não tem como filmar dentro. Chato, né? Deve ser bem bonito. Olha lá, e agora fonte, mais uma. Essa tá bem bonitinha, olha. História por todo lado, olha esse prédio que lindo. Cada passo é uma surpresa. Cheio de mini pracinhas, ali até um brinquedo para criança e uma casinha de passarinho ali em cima. Ai, ai. Olha essa aqui. Cara, eu fico encantada. Quando a pessoa gosta de tudo, fica difícil, né? Mais uma casinha linda aqui. E outra, e não tem fim. Olha que lindo, gente, invadindo a casa dos outros. Olha que espaço mais lindo. Só que é particular. São apartamentos residenciais aqui. Não dá para ficar muito tempo dentro. Rapaz, essa cidade aqui, gente, é uma cidade para quem gosta de bater perna na cultura e na história da Suíça. Estou procurando um edifício da antiga chancelaria, que dizem que é maravilhoso. Pelo jeito, estou achando que é esse aqui. O que vocês acham? Olha, é esse aqui da foto que eu estou procurando. Não é. Agora, queria que alguém me explicasse, mas eu vou pesquisar para explicar para vocês, não se preocupe não. Por que esses telhados têm esses desenhos fantásticos aqui, lindos? E essa forma linda demais, olha que coisa linda, gente. Foi muito bonito. Entschuldigung, darf ich Ihnen etwas fragen, bitte? Sie wohnen hier, gell? Vielleicht können Sie mich beantworten. Das ist die erste Stadt in der Schweiz, das ich sehe mit so schönem Dach, entweder gerade so oder ein Bogen mit so vielen Mauern. Was bedeutet das? Ist eine Geschichte hinter drin, oder? Keine Ahnung. Wissen Sie auch nicht? Weiß ich nicht. Sind Sie zu jung, das zu wissen, gell? Eu perguntei àquele cara que saiu ali, eu não quis mostrar, sobre por que os telhados são desse jeito. Ele morreu de rir. Aí ele falou, não sei, não tenho a menor ideia. Eu falei, você é muito novo para saber, não é? Ele caiu na gargalhada. E ele já tinha quase uns 80 anos. Ele adorou, e eu também.
Mas eu estou sentindo que eu estou me aproximando cada vez mais da história. Tô brincando, gente, é metafórico, viu? A história, desde que eu saí da estação ferroviária, eu já estou me aproximando dela. Uau, olha aqui as casinhas antigas, que bonitas. Obra, obra, obra por todo lado. E na Suíça tem obra o tempo todo. Achei mais um edifício aqui histórico. Ah, antigamente, gente, a cidade era toda murada. Você vê pela diferença no chão, olha aqui. A gente já saiu da parte da muralha, tá vendo? Como é que tá? E hoje, no lugar de muralha, são essas casas. Uma muralha simbólica, feita de plantas e de casas. Hast du den Pulverturm gesehen? Ja, ich habe es dumm gesehen, jawohl. Das ist der Pulverturm, da haben die das Schießpulver geladen. Wirklich? Sie hören Sie, etwas hat meine Aufmerksamkeit gefallen. Warum sind alle Häuser haben so spezielle Dach, entweder so oder diese Bogen mit so farbigen. Und dann Niemand bemalt. könnte mich. Was ist denn das für eine? Die erste Stadt, dass ich in der Schweiz sehe, dass so etwas ist. Ja, gehen Sie auf Aarau. Aarau, Ja. Altstadt, alle Dächer, alles bemalt. Aber warum? Was ist das bedeutet? Woher kommt das denn? Keine Ahnung. Sind Sie von hier? Sie, ja. Aber Sie sind zu jung vielleicht, um das zu wissen. Oh ja, ich bin sehr jung. Ja, Der ist hier auch schön, oder? Marburg ist schön. Olten. Aarau, Olten, Aarau auch. Solothurn. Solothurn Solo auch. ist sehr schön, Solothurn. ja. Essa escola que a gente vai ver agora é um dos edifícios mais icônicos daqui da cidade. Aqui está, gente. O edifício da Escola Municipal, que interessante. Na realidade, o arquiteto, quando construiu, ele pretendia que a obra, que o projeto refletisse o alto status da educação na cidade, pequena cidade industrial que era Zofingia, à época da construção. Ao lado da escola, um parque bem bonito. Ah, Jardim das Rosas, chama Rosa Garten. É o Parque das Esculturas, gente. Uau! E aqui nesse parque, chegamos por acaso, olha. Esculturas desses artistas todos aqui. Que legal! Olha aqui a história do parque. Parque das Esculturas. É interessante. É uma associação que se chama Jardim das Rosas Vivo. Olha que interessante, aqui eles contam toda a história do projeto e o propósito do projeto. Só que em alemão, viu, gente? Vou ter que traduzir. Para quem quiser, me pergunta que depois eu traduzo e coloco no link
embaixo para vocês, tá? Deparamos com a primeira escultura de Fred Scheidegger. Beat Breitenstein. O nome da escultura é A Vida Continua. Engraçado isso. Decadência 14. O 14 ela escreveu em algarismo romano, viu, gente? Engraçado que fica integrada à paisagem. É propositalmente para harmonizar com a paisagem. Ui! Mais uma. Eu tenho que fugir das abelhas. Agora eu desenvolvi uma alergia à abelha, mole, um troço desse. Olha aqui a escultura. E como se chama? Motivo gótico. Apesar de a gente estar ouvindo o carro passando ali, o barulho das folhas e do vento tocando nas folhas e as folhas caindo, faz um barulhinho super especial. Fica achando até que tem uma pessoa aqui. Aí, já estou com a mania de perseguição. Só não tem nome. Saída do parque. Ah, e aqui ao lado do parque, olha o que tem, gente. Vocês sabem que aqui da Suíça, as pessoas moram em apartamentos, mas podem alugar jardins. Tem uns espaçozinhos, umas casinhas dessas, que são jardinzinhos. Para quem não tem jardim, pode alugar um espaço desse aqui e ter o seu próprio jardim. Música. E ali vocês vão percebendo aquela história da muralha que eu contei, né? Que vai circundando todo o centro histórico. Aqui nessa cidade acontece um duatlon. Aqui, gente, é a Torre Negra, chama-se Powderturm. Construído em 1361. Ai, chegou. O beco latino, gente, olha como é estreito o bequinho. Esse é o beco latino. Lindo, olha. Onde a gente olha é bonito. Plantam já em todos os lugares. E ainda tem as plaquinhas com as explicações do porquê é importante plantar essas espécies todas e quais os bichinhos que vêm para cá, que são abrigados aqui nesses lugares. Olha, esse desenho, essa pintura, conta a história da indústria têxtil aqui na cidade. O evento daqui de cima, gente.